É sempre muito bom estarmos unidos aqui pela Canção Nova. É motivo de festa a gente se encontrar aqui, você em sua casa, no trabalho, em tantos ambientes que fico aqui imaginando, no Brasil, fora dele também. Seja muito bem-vindo, boa noite. Estamos ao vivo para mais este programa Além da Notícia. Já estamos habituados aqui a tratar de temas de primeira importância, de grande relevância para todos nós, para a igreja, para a nossa sociedade, para todas as esferas do nosso povo. O tema de hoje, ele é um tema de grande importância para nós do mundo cristão, mas interessa também a toda a sociedade. Nós vamos falar hoje no Além da Notícia sobre a crescente perseguição e intolerância contra os cristãos e seus valores no mundo, porque isso tem acontecido no mundo. A intolerância religiosa sempre esteve presente na história da humanidade. Ela foi responsável por diversas guerras, pela morte de milhares de pessoas, milhões. Durante a história antiga, os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por considerá-los uma ameaça ao poder. Também os judeus, os pagãos, os muçulmanos já foram perseguidos. O nazismo alemão, mais recentemente, matou milhões de pessoas por causa da etnia e crenças de grupos, ou crenças dessas pessoas. A antiga União Soviética também realizou atos de perseguição a grupos religiosos, pois era um Estado ateísta e não tolerava expressões religiosas. A intolerância religiosa se espalha, ainda hoje, em territórios onde se pratica islamismo, mas não só. Eu tenho aqui uma lista dos 50 países onde há maior perseguição aos cristãos. E as causas são diversas. Ordens políticas extremas tentam impor violentamente as escolhas religiosas e expulsam ou matam os que não concordam com elas. Nós vamos, a partir de agora, entrar neste tema mais a fundo. E o primeiro convidado da noite, já quero cumprimentar e agradecer imensamente, é Dom Joel Portela, amado secretário-geral da CNBB, que nos atende e acolheu o nosso pedido prontamente. Dom Joel, boa noite, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Ronaldo, boa noite a você, sua equipe e aos que nos acompanham essa noite. Dom Joel, eu quero aqui apenas acrescentar uma coisa. Nos 50 países onde há maior perseguição aos cristãos, as principais causas levantadas foram as seguintes: opressão islâmica em 22 desses países, Estado comunista e pós-comunista em 3 países, antagonismo étnico em 11 países, paranoia ditatorial em 8 países e nacionalismo religioso em outros 3 países. A gente sabe que a Igreja Católica tem uma visão universal. Incomoda, é causa de preocupação para a Igreja Católica essa crescente, porque há uma crescente perseguição ao cristianismo como um todo? Ronaldo, incomoda a Igreja qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de ameaça, de tortura e de morte. No caso do cristianismo, é isso com muita atenção, com muito cuidado, em nível de mundo, mas também no cotidiano, no dia a dia daquelas sociedades onde isso não aparece de forma tão clara, mas onde algumas vezes você sofre diversos tipos de perseguição pelo fato de ser cristão. A forma mais imediata, mais cotidiana é o bullying. É aquela forma de que você, ao ostentar sinais cristãos, a carregar a cruz no peito, você não pode nem ter isso, porque você recebe rejeição, ou como há pouco tempo, num país, na Suécia, um jovem, para ter sua foto na turma, na fotografia da turma de formatura, foi obrigado a tirar o crucifixo do peito. Portanto, são níveis de perseguição, mas que vão se espalhando e crescendo mundo afora, nesse contexto de tanta violência e de rejeição. Dom Joel, além de sentir-se incomodada, eu imagino violentamente incomodada, como a Igreja trata essas questões, o que busca fazer a Igreja quanto a esses fatos, que não são mais fatos isolados, eles vêm se repetindo, e eu nem falei ainda dos nossos templos sagrados, nem falei ainda dos objetos sagrados que são vilipendiados, mas vou ainda mantendo o nosso foco primeiro, como o senhor nos trouxe. De que forma a Igreja lida com isto? Primeiro, contemplando a palavra e sabendo que, de certo modo, a perseguição faz parte da experiência da fé. Segundo, não usando esse argumento para provocar e
buscar perseguição. Pelo contrário, Romanos 12, 21, hein? Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Segundo, assim como já na igreja primitiva, que você lembrou na acolhida, por exemplo, os padres apologistas, dialogar, dar as razões de ser cristão, mostrar um pouco daquilo que é a nossa fé, mostrar a razoabilidade do cristianismo. Terceiro, estar presente junto aos países, aos governos, seja no diálogo com os governos, através, por exemplo, em nível de igreja no mundo todo, com a Secretaria de Estado, mas também com as outras congregações e dicastérios no âmbito do diálogo interreligioso. Portanto, há todo um conjunto de atitudes que vão sendo desenvolvidas, principalmente nessas áreas em que você mencionou na introdução do programa, em que a perseguição é mais ostensiva, é mais aguda. Muitas vezes nós católicos não temos muita paciência nessa forma como a igreja lida diplomaticamente com esses países difíceis. Eu nem preciso mencionar aqui esses países, mas a relação com alguns países, que nós sabemos já quais são, é uma relação muito delicada e a gente nem sempre tem paciência e critica a forma como a igreja lida com isso. Realmente é preciso também se colocar no lugar das autoridades da igreja para que a gente, por exemplo, no termo, como se costuma dizer no cotidiano, não chute o balde? Exatamente, porque a igreja tem uma experiência acumulada também no âmbito da diplomacia eclesiástica, considerada uma das melhores e presente hoje em mais de 190 países com as suas diversas formas de representação diplomática. Nesse sentido, algumas vezes é preciso, de fato, ter paciência, negociar, conversar, dialogar, se fazer presente, muitas vezes, é claro, com um cuidado sempre de preservar vidas. Então, quando as vidas estão em risco, se acelera o processo diplomático. Mas é sempre um processo muito respeitoso, por não se querer e não se poder pagar a violência com a violência. E chutar o balde, vai que esse balde acerta alguém, Ronaldo, e aí é violência tratada com violência. Dom Joel, a gente tem visto ultimamente, e eu acredito que isso também é objeto de grande preocupação, templos católicos, e isso nos vários continentes, serem invadidos, queimados, destruídos parcialmente, às vezes quando não totalmente, símbolos religiosos sendo vilipendiados. A gente teve inclusive um exemplo triste hoje demais, foi na Catedral de Notre-Dame, na Basílica de Notre-Dame, na França, em Nice. 3 pessoas foram mortas por um ativista islâmico, segundo apurado até agora. Uma senhora, lamentavelmente, foi decapitada. Inclusive, uma brasileira foi morta também nesse atentado. Mas a gente tem visto repetidos atos em ambiente, templos católicos. É possível também se dizer o porquê da Igreja Católica se tornar este foco, este alvo dessa intolerância? Sim, aí é que a palavra final da sua pergunta é a grande chave de compreensão. O mundo vai entrando num processo de intolerância e ela atinge quem estiver pela frente e quem, de algum modo, vier a ser diferente. Nesse sentido, a Igreja Católica está inserida num processo de intolerância global, que preocupa a Igreja, tanto que o Santo Padre, no dia 3 de outubro, publicou-nos, brindou-nos, presenteou-nos com uma encíclica sobre a fraternidade, a amizade social, a fraternidade universal. As instituições mais antigas, elas sofrem, de certo modo, um índice de perseguição maior, porque elas, afinal de contas, têm uma carga histórica maior. E no caso do cristianismo, se envolvem muitas questões aí. Muitas vezes, em nome de uma perseguição religiosa, o que você tem são outras questões que você mesmo lembrou no início do programa. Você tem pretensões políticas, você tem revoltas sociais, você tem regimes totalitários, e tudo isso vai se virando contra a Igreja, cuja mensagem será sempre: ninguém nessa face da terra é Deus, somos todos criaturas. Então, você, que é opressor,
que é o destruidor, que é o ditador. Você não é Deus. E isso incomoda. O cristianismo traz dentro de si um perfil muito forte para incomodar quem se propõe dono absoluto da realidade. Dom Joel, desde o seu princípio, o cristianismo conviveu com a perseguição. Hoje continua a conviver. 80% das pessoas perseguidas no mundo são pelo fato de serem cristãs, isso segundo dados estatísticos. Como conviver com isso? O que fazer sem abrir mão dos seus valores, da sua verdade? Estou falando a igreja, dos seus valores e da sua verdade. Primeiro ponto, eu diria, meu caro, retomando o que falava há pouco, o testemunho pessoal de cada cristão. Porque é aqui que se chega aos corações. Segundo, através dessas atitudes que mencionava há pouco, como o diálogo diplomático. Terceiro, nos países, as grandes instâncias, principalmente a presença das organizações leigas. E quarto, garantindo em cada país uma efetiva sociedade democrática, trabalhando por isso, trabalhando pela democracia, trabalhando para que em cada sociedade todos tenham direito a professar a sua fé e não ser perseguido ou ser agredido por quem quer que seja. Dom Joel, para concluir, temos aqui no Brasil alguma dificuldade neste campo? Conseguimos lidar com algumas realidades mais difíceis aqui? Temos algumas realidades difíceis. Nós temos, nesse cenário hoje multirreligioso, você tem uma série de desafios. Por exemplo, quando determinados grupos de crime organizado acabam se associando a determinadas confissões religiosas. E, com isso, todas as outras, inclusive nós, Igreja Católica, corremos o risco de sofrer perseguição, sofrer agressão a símbolos católicos e pessoas também que carregam, como eu estou aqui, carregam a cruz no peito ou então o terço, como muitos costumam carregar. Esses fatos existem e eles são tratados localmente. Nós, quando chegam esses fatos até nós aqui na CNBB, procuramos o bispo local, com ele conversamos e vamos discernindo, a partir do que escutamos da experiência local, nós vamos discernindo aquilo que pode ser feito e sempre ajudando com muita atenção. Dom Joel, eu quero agradecer imensamente sua presença aqui conosco. O programa vai continuar com outros convidados, mas tivemos aqui a grata satisfação de abrir com sua presença, que sempre nos honra muito. Grande abraço para o senhor, sua bênção e boa noite. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço, que Deus abençoe a você, aos demais convidados e a todos que nos acompanham. Fiquem Amém. com Deus. Amém. Aí, gente, tivemos o prazer e a honra de conversar com Dom Joel Portela Amado, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB, já na abertura do nosso Além da Notícia desta noite. E já quero anunciar aqui os demais convidados que vamos ter aqui. Vamos conversar dentro de instantes com o Dr. Paulo Henrique Cremonese, que é advogado especialista em Direito do Seguro pela Universidade de Salamanca e é vice-presidente da UJuCasp, a União dos Juristas Católicos de São Paulo, também do IASP e da AIDA. E ainda vamos ter em nosso programa também a presença do Dr. William Douglas, juiz federal brasileiro, autor de diversas obras nas áreas jurídica, educacional, desenvolvimento pessoal e cristianismo. Bom, daqui a pouquinho nós vamos já chamar o primeiro intervalo do nosso programa. Daqui a pouquinho, na volta, a gente já conversa com os outros convidados que teremos aqui nessa noite e você pode participar desse programa também, mandando a pergunta, fazendo o comentário que você quiser. DDD 61 3363 3841, DDD 61 3363 3841. Avisa agora outras pessoas aí para sintonizar na Canção Nova. A gente volta já já, depois desse intervalo. Ao vivo, estamos de volta aqui no nosso Além da Notícia dessa noite. O tema é de primeira grandeza. Estamos falando sobre a crescente perseguição e intolerância contra os cristãos e seus valores mundo afora. Nós já temos aqui os outros dois convidados. Agora, apenas por uma questão técnica, eu vou primeiro começar já este bloco aqui, chamando também um outro convidado especial que aceitou participar do nosso programa e vai nos ajudar muito já na introdução dessa reflexão. Vamos ouvir o professor Felipe Aquino falar sobre esse tema. Nós temos assistido verdadeiras cenas de vandalismo
no mundo ocidental em igrejas sendo incendiadas. 2 foram incendiadas no Chile, tentaram incendiar uma terceira. Mais de 10 igrejas foram incendiadas na França e em outros países, no México, nas Filipinas, na Nigéria, Paraguai, Moçambique. A gente percebe que é um movimento orquestrado, né? Há um interesse por trás. Qual é esse interesse? Porque estão querendo queimar as igrejas, né? Queimando as igrejas físicas, os templos, na verdade, querem queimar a igreja instituição, né? Há o que hoje se chama de cristofobia. Há uma fobia contra Jesus Cristo, contra a igreja, na verdade, contra tudo que é sagrado. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Há um laicismo anticatólico, anticristão. Ele veio realmente para destruir a igreja. Porque nós sabemos que a igreja, com a sua moral católica séria, contra o aborto, contra a eutanásia, contra casamentos de pessoas do mesmo sexo, contra bebê de proveta, enfim, a igreja é um obstáculo para a cultura marxista que quer destruir tudo. Quer destruir a moral, quer destruir a família, e para destruir a família, destruir a moral cristã, tem que destruir a igreja. Então a ordem é essa, incendiar a igreja. A ordem é essa, desmoralizar a igreja. A ordem é pegar tudo que for possível em relação à igreja e transformar em escândalo. De modo que, como dizia já lá na Revolução Francesa, Voltaire, esta infame seja calada, essa infame seja destruída. Dr. Paulo Henrique Cremonese, seja bem-vindo, boa noite. Ronaldo, boa noite ao telespectador da Canção Nova, do seu programa. É uma grande honra voltar aqui, já me sinto parte. E aproveito para deixar o meu abraço querido ao William Douglas, um grande juiz federal, um amigo de longa data. Eu tenho essa honra de poder chamá-lo amigo, é um grande jurista, é um grande cristão. E a presença dele aqui na Canção Nova tem muito a ver com aquilo que o Papa Bento XVI falou quando ele ainda era Papa, uma visita apostólica à sua terra natal, a Alemanha, onde ele pregou para líderes religiosos de várias confissões cristãs. E ele disse o seguinte, mais ou menos com essas palavras: independentemente das diferenças históricas, teológicas, doutrinárias, porque elas existem, nós cristãos, que buscar a união e concentrar tudo naquilo que nos une, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e tem muito a ver com o nosso encontro de hoje, para levar a sua cruz e a sua luz para um mundo cada vez mais agnostizado, que volta as costas para Deus. Então eu agradeço a presença do William, que eu gosto muito, e também agradeço porque eu percebi que muitos amigos protestantes se mostraram solidários, abraçaram essa causa e estão profundamente indignados, como nós católicos, com o que fizeram com os nossos templos lá no Chile, em outros lugares do mundo. Hoje mesmo, o programa é ao vivo, hoje mesmo ficamos sabendo de algo terrível que aconteceu em Nice. 3 católicos foram covardemente mortos, inclusive uma brasileira, e uma senhora foi degolada dentro da Catedral de Nice, por um refugiado que entrou lá na Europa, desse vácuo aí, que é mais ideológico do que humanitário, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Muito bem, doutor Paulo. O senhor já fez uma boa introdução também sobre o doutor William. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele. Ele está nos ouvindo? Doutor William, o senhor nos ouve? Sim, alto e claro. A alegria é minha, com certeza, está aqui no Canção Nova, está aqui com o meu amigo Paulo Henrique Cremonese. A gente compartilha muita coisa boa, né? O amor pelo direito, o amor pela justiça, mas principalmente o amor por Jesus. Então... E pelo que eu percebi, o senhor é de confissão religiosa não católica, não é? Isso, eu sou protestante, sou batista, da Igreja Batista Getsemane, e fico muito feliz da gente estar junto. O Paulo já disse que a gente tem que focar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa, até porque o que nos une é muito, muito, muito maior do que o que nos separa. E a gente não pode esquecer que os nossos inimigos estão unidos e trabalhando firme. Então,
nós que somos cristãos, a gente tem que, claro, respeitando a teologia de cada um, a gente conseguir sentar e trabalhar junto. Aliás, no Congresso a gente tem tido muito sucesso sempre que as causas, quando juntam a bancada católica com a bancada evangélica, a gente tem conseguido evitar muito dano aí ao país. Pois bem, eu quero aqui agradecer aos dois pela presença. Eu já quero fazer uma pergunta aqui a ambos também e sintam-se muito à vontade. Qual é a diferença que a gente, aliás, até aproveitando o tema do nosso programa, perseguição, intolerância, qual é a diferença entre os termos perseguição e intolerância e cristofobia que já mencionamos aqui? Doutor William, eu vou começar com o senhor, porque inclusive o senhor tem uma obra sobre o cristianismo, não é? Vamos lá, entre perseguição e... Intolerância e cristofobia. Há diferença nesses termos? Eu acho que existe uma gradação entre perseguição e intolerância. A intolerância, estou dizendo a minha visão muito pessoal, tá? Não estou aqui dando uma visão técnica, mas sim a minha pessoal. A intolerância é aquele sentimento, aquele incômodo, mas é o sujeito que ele fica incomodado, mas ele ainda consegue se comportar razoavelmente. Quando a gente chega na perseguição, aí a gente já começa a ter movimentos específicos, movimentos ou de agressão ou de tentativa de supressão. Então, a gente vê, por exemplo, há países onde o sujeito morre por causa de Jesus, onde ele perde o emprego por causa de Jesus, e existe uma outra gradação, como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil os constantes e reiterados ataques aos santos católicos. As imagens, elas são vilipendiadas, existe muita coisa aí. Então, a perseguição seria um grau maior. Agora, a cristofobia está em tudo. O intolerante, ele já é cristofóbico. Ele pode ser um cristofóbico mais moderado, mas que ele tem problema, tem, com certeza. Eu vou mais longe. Eu acho que às vezes, sempre que você tem a perseguição, você tem a intolerância junto. E, para mim, quando se tenta, por exemplo, passar a ideia de abuso de poder religioso que não está prevista na legislação, para mim isso não deixa de ser um tipo de perseguição. Muito bem. Vou pedir ao doutor Paulo também, fique à vontade para falar sobre isso, doutor Paulo, sobre esses três termos. Olha, não poderia concordar mais, e não é porque eu sou um admirador do querido William, porque ele foi muito preciso, não precisou invocar tecnicidade conceitual, mas de uma forma bem ilustrativa e didática, expôs para todo mundo. Cristofobia é como se fosse um assoalho geral, é uma expressão cunhada recentemente pelos cristãos, católicos e protestantes e ortodoxos, com o objetivo de mostrar existem aí muitas ideologias defendendo fobias verdadeiras e pseudofobias. Então está na hora dos cristãos, que ainda são a maioria no mundo ocidental, uma maioria muitas vezes calada, tímida, sufocada, mas forma a maioria, também defender os seus legítimos interesses e mostrar que existe esse tipo de comportamento anticristão em todo o mundo, o que é até uma ingratidão, porque foi o cristianismo que moldou a moral ocidental. Aí nós temos, como o professor William disse com muita propriedade, a intolerância, que muitas vezes ela é escamoteada, fica atrás de um biombo, de pseudo-fidalguia, de compreensão inexata do que é o Estado laico. O Estado laico permite tudo, menos que o cristão expresse a sua opinião. O cristão não quer fazer com que a sua fé se torne a fé do Estado, não quer fazer com que sua fé imponha seus valores aos outros. Não, ele só quer ter o direito e a liberdade de defender os seus valores, como outros têm de defender suas ideias. Só que quando o cristão defende, aí vem a intolerância, né? Estado laico, se coloca a mão com 5 dedos no peito do cristão como se ele não pudesse falar. E essa intolerância também se vê em alguns movimentos da educação, em alguns movimentos legislativos, em várias formas de tentar calar a presença do cristão. O William Douglas ele tem 2 artigos fabulosos, um defendendo
a presença dos crucifixos nos espaços públicos, e os crucifixos católicos não são nem os crucifixos protestantes, às vezes existem algumas diferenças, né, a presença ou não do Jesus crucificado. Eu até faço uma menção aqui importante, porque o senhor é um juiz federal e o senhor é de confissão evangélica, não é? E defende a presença dos crucifixos católicos em lugares públicos. Exatamente, e antes ele também defendeu a presença dos oratórios na cidade do Rio de Janeiro. Existem oratórios públicos e ele se posicionou a favor. Então, esse tipo de colocação é muito importante, porque criticar os crucifixos e os oratórios é uma forma de intolerância, porque o crucifixo já foi entronizado há muito tempo, o oratório já existe há muito tempo, não há por que retirar isso. E, por fim, a perseguição é o grau máximo. Nós temos dois tipos de perseguição hoje. O professor William Douglas falou muito bem, tanto os cristãos católicos como protestantes foram e são perseguidos, uma espécie de neomartírio de sangue em muitas partes do mundo. Não é o caso ainda do Brasil, não é o caso, né? Mas existe o neomartírio, que é o martírio, o enxovalhamento moral, a falta de possibilidade de ascender a certos cargos, a certas funções, o constrangimento no exercício público da fé. Então, existe essa espécie de martírio, essa perseguição que é moral, por enquanto, mas pode se tornar física, como no Chile. O Chile, nós não podemos esquecer, é um Estado confessional. Ele tem religião oficial, ele não é teocêntrico, ele não é doutrinário, mas ele tem uma religião oficial. O cristianismo é a religião oficial do Chile. E no Chile aconteceu o que aconteceu. Então, isso é seríssimo. Queimar igrejas é algo muito sério, é algo que não pode... E sabe o que me causa uma indignação, Ronaldo? E professor William? É porque se um cristão, por exemplo, abre a sua boca de forma articulada e elegante, mais firme, para se posicionar contra o aborto, esse cristão é massacrado publicamente. Se for alguém importante como o professor William Douglas, uma autoridade, massacrado. Agora, uma igreja é queimada e as notícias são veiculadas na imprensa apenas e tão somente de uma forma como... porque não se pode não noticiar. Eu não vi o mesmo empenho, a mesma indignação de que vi em outros momentos. Peço perdão, falei demais pelo entusiasmo, mas deixar um recado inicial. Mas eu quero aproveitar agora que o senhor tocou bastante aí nessa questão e perguntar ao doutor William, Douglas, as causas dessa perseguição aos cristãos e aqui aos católicos e aos protestantes, o mundo afora, é justamente por causa dos valores que eles portam e que são vistos como obstáculos para a mudança na nossa sociedade, doutor William? Com certeza. Paulo, é sempre bom estar do teu lado. Quando ele me deu a palavra primeiro, eu falei assim, poxa, ficou difícil, ficaria muito mais fácil falar depois do Paulo. Paulo é um grande pensador do direito, é um homem comprometido com o Evangelho, com Jesus. E, veja, com certeza, o cristianismo não só ele construiu a civilização ocidental, que é a mais próspera e a mais libertária que nós temos. Então, o lugar onde mais se tem liberdade para atacar a religião do local é justamente no cristianismo. Acho que só isso já deveria ser um motivo de elogio ao cristianismo, porque nenhuma outra... Basta você fazer uma comparação aqui com o Partido Comunista Chinês. O chinês não tem a liberdade de criticar o Partido Comunista, nem de longe o que se tem de liberdade de se criticar qualquer coisa aqui no Brasil. Com certeza a gente tem essa questão de abrir espaço para a destruição de valores, mas também tem a atuação do diabo. Eu não tenho dúvida nenhuma que interessa ao diabo, aos demônios. A Bíblia fala que a gente luta contra potestades, né? A gente tem uma guerra espiritual. Então, a gente tem uma guerra política, sim, uma guerra de cosmovisão, de valores, onde você destruir a igreja, onde você desmoralizar a igreja. Como Paulo falou, você fazer o neomartírio, você fazer quase uma crucificação, né, das pessoas que se assumem como cristãs. Agora, tem também uma dimensão, ao lado da dimensão política, da guerra política,
a gente tem uma parte espiritual também. E aí vem a história de não se deve misturar religião e política. E, nesse passo, o Desmond Tutu, arcebispo anglicano, né, da África do Sul, ele diz com toda clareza que nada mais político do que dizer que não se mistura religião e política, né? A quem interessa excluir a religião. Então, o sujeito pode estar na política por causa do partido, por causa do time de futebol, por ser artista, por ser sindicalista, por ser empresário. A única característica que o sujeito não poderia levar para a política é a religião. A quem interessa isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter uma pausa aqui agora para o intervalo e já nós vamos voltar nessa sequência aí. E aí eu quero também com os senhores aqui perscrutar o porquê de tudo isso. Porque a gente sabe que o cristianismo foi perseguido desde suas origens. Depois veio um período de calmaria. E agora a gente vê essa crescente onda. O porquê que isso está voltando? Inclusive os senhores aí também conversando agora me fez lembrar, até busquei aqui na internet, um livro de um historiador americano de origem oriental, chinesa, chamado Neil Ferguson. Ele escreveu um livro chamado Civilização, Ocidente versus Oriente. E neste livro ele conta o porquê que o mundo ocidental teve a hegemonia nos últimos 500 anos para cá. E aí ele diz, mas essa hegemonia começa agora a se inverter, porque o mundo ocidental cristão começa a negar suas raízes. O quanto tudo isso também é culpa dos próprios cristãos. Já a gente volta a falar sobre este assunto. Intervalo, até já. O tema do Além da Notícia desta noite é a crescente perseguição e intolerância contra os cristãos e seus valores. Não quero perder tempo, temos dois convidados aqui especialíssimos, então já me volto aqui para os senhores e digo aqui o seguinte. A gente tem percebido as evidências dessa perseguição aos cristãos, essa onda crescente, através, sobretudo, da imprensa, quando nos mostra aquilo que mais chama a atenção, incêndios, destruições de catedrais, quando, por exemplo, a gente vê ataques como o que aconteceu hoje em Nice, numa basílica, a Basílica de Notre Dame, 3 cristãos foram assassinados por um ativista islâmico. E eu tenho aqui que, dentre as principais causas de perseguição aos cristãos no mundo, está a perseguição praticada por países islâmicos. Como é que a gente pode entender o islamismo sendo, por exemplo, em uma lista de 50 países, 22 deles, os países onde mais se pratica a perseguição aos cristãos, em 22 deles é por opressão islâmica. Como se entender isso, doutor William? Por que o islamismo vem nessa vertente de agressão aos cristãos? Bem, eu penso que sempre vai haver a agressão, o ataque àquilo que mais põe em risco. Então, sem dúvida nenhuma, nada põe mais em risco, seja a qualquer outra religião, seja o ateísmo, seja a destruição dos valores da família, seja aquele que quer liberar a matança de inocentes, no caso de bebês. Eu sempre falo que a gente, infelizmente, está caminhando para ter um país onde o ovo de tartaruga é mais protegido do que o óvulo de humano, né? Então, você acaba tendo mais respeito por bicho do que por gente. Então, o cristianismo ele tem um potencial. Veja, a gente começou há 2000 anos, nós começamos com 11. Eram 11 discípulos. E hoje nós somos mais de 2 bilhões. Então, o cristianismo ele tem um potencial transformador, tanto da pessoa quanto da sociedade. Então, veja, para mim, a maior prova da capacidade de transformação e da eficiência tanto da cosmovisão, quanto das ideias, quanto da filosofia, mas principalmente do impacto transformador do cristianismo, é justamente o fato deles não quererem que a gente abra a boca. Porque eu não tenho o menor medo, e nesse ponto eu acho ótimo o Estado laico, o doutor Paulo Henrique Cremonese, inclusive, já tocou nesse assunto. O conceito real de Estado laico é uma coisa, o Brasil é um Estado laico, não é um Estado laicista. Eu não tenho nenhum problema em que haja dentro da sociedade a diversidade de pensamento e de fala, porque eu sei que o melhor sempre vai prevalecer e o melhor é o cristianismo.
Agora, por que eles querem a gente calado? Querem a gente calado porque se a gente abrir a boca, o Espírito Santo vai funcionar, vai agir e as pessoas vão se converter e vão mudar. Então, o grande problema é esse. Vão se recusar, por exemplo, a práticas que desvalorizam a vida e por aí vai. O senhor me fez lembrar aqui o Papa João Paulo II, que em muitos países em que ele não pôde ir, é porque ali os líderes tinham um certo receio de que ele indo, a população se tornasse católica. Eu quero fazer uma pergunta de um outro termo aqui. Nós temos na lista dos 50 países onde há maior perseguição aos cristãos, em 11 desses países é por antagonismo étnico. Doutor Paulo, como entender? O que é antagonismo étnico? O antagonismo étnico, desculpe. Étnico, isso. Ele acontece muito em países que têm várias etnias diferentes e que não têm uma visão multiétnica, como tem o Brasil, que já nasceu com esse colorido. O Brasil tem uma primazia cultural europeia, principalmente portuguesa, depois recebeu a influência de outros povos, mas ele nasceu, de uma certa forma, com esse caldeirão multiétnico. Não é o caso, por exemplo, do que acontece em alguns países da África, em que várias etnias entram em conflito. E as fronteiras, elas são muito móveis, elas mudam muito com o tempo. Então, a religião, ela entra a reboque. É mais um elemento no cadinho da alquimia dos problemas sociais que existem nesses lugares. Então, a religião não é a fonte principal de ataque. Agora, aproveitando o que foi falado antes, muito rapidamente, a primeira coisa, por que existe essa raiva, digamos assim, que nasceu principalmente com a criminosa Revolução Francesa, que você falou muito bem, Ronaldo? Ela não só o socialismo, não só a subcultura marxista persegue o cristianismo no tempo atual, mas o liberalismo, que não é aquele liberalismo no sentido de liberdade, mas é o liberalismo ideológico que marcou a Revolução Francesa, também é inimigo da fé cristã. Mas o que acontece? Por que essa raiva? O venerável Fu Tun-Shin, um sacerdote norte-americano dos anos 50, 60, ele falou algo muito interessante, mais ou menos com essas palavras. Não existe um punhado de pessoas que verdadeiramente odeia a igreja. Existe muita gente que odeia o que acha que foi a igreja. E aí eu me lembrei também do ex-abade do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, norte-americano, mas que fala muito bem o português, e ele falou o seguinte: as pessoas têm raiva do que acham que a igreja fez no passado, que na verdade não fez. E aí você falou do islamismo. Por que existe esse antagonismo com o cristianismo? E o cristianismo católico ortodoxo, nós não podemos esquecer que os muçulmanos massacraram o povo armênio. O que a Turquia, informada não só pela política, mas pelo islamismo, fez com a Armênia, é algo que não pode ser esquecido. Milhões de armênios foram mortos, isso no início do século passado, e pouca gente fala disso, do Holocausto armênio. Os armênios foram crucificados em praça pública. O Papa falou numa visita aí, acho que 2 anos atrás, e houve uma grande polêmica, né? Mas porque não querem aceitar a verdade. Sim, porque não querem aceitar. É um fato, isso tem que ser falado, escancarado. Porque a liberdade, desculpe te interromper, mas a liberdade de expressão, ela funciona até a hora que é o cristão que vai falar. E o respeito à diversidade funciona até a proteção. O Billy Graham, ele falava isso. Ele disse o seguinte: olha só, a gente está chegando a um ponto que você não pode ofender ninguém, salvo se for um cristão. Se for um cristão, você pode. É o politicamente correto, que eu não gosto, mas ele funciona para todo mundo, menos para o cristão. Muito bem colocado, William. E só para lembrar o porquê desse conflito com o islamismo, ele é de longa data. Nós não podemos esquecer, eu vejo muitas vezes os católicos envergonhados porque, com todo o nosso respeito, não estudam a história corretamente e aceitam narrativas, usando uma palavra da moda, aceitam narrativas mentirosas. As cruzadas, independentemente de algumas sombras, de alguns erros praticados pelos exércitos cristãos em alguns momentos, elas nada mais foram do que a resposta desesperada da cristandade contra a invasão muçulmana na Terra Santa e contra a invasão muçulmana no sul da Itália, na Sicília e na Península Ibérica. Então nós não podemos... Portugal nasceu na Segunda Cruzada, que não deu certo na Terra Santa, mas deu certo na Península Ibérica.
Então, Afonso Henriques foi nomeado rei no campo de batalha, defendendo a cristandade. E nós não podemos esquecer isso. E só para terminar essa abordagem muito rapidamente... Vamos, que eu quero avançar aqui no outro tema importante. Nós temos o seguinte, as duas religiões, e aqui o cristianismo eu falo no sentido amplo, todas as confissões de fé, elas são expansionistas. A diferença é que o cristianismo é expansionista pela fé. O Senhor falou que nós temos que levar a palavra ao mundo. Essa é a nossa missão. O islamismo, não só pela fé, infelizmente, uma parte dele seguia também por uma certa intolerância. E aí, para que os amigos vejam como a história ela tem que ser estudada... Doutor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente, aproveitando do que o senhor acaba de dizer. Por que não há uma condenação veemente, pública, forte, de parte da liderança islâmica, quando acontecem esses ataques? Exatamente por isso que fica aquela crítica, porque a gente tem uma tendência a falar, não, isso é um grupo radical, mas é necessário que as lideranças islâmicas se posicionem veementemente contra esses grupos, e infelizmente isso não acontece. Esse é o grande problema. Daí vem a nossa tristeza. Né? Não se trata de forma alguma de uma oposição sistemática, muito pelo contrário. Eu quero mais conviver em paz com os muçulmanos. Em alguns momentos históricos isso foi possível. Então, nós queremos resgatar isso. Sim. Mas é importante ver que até a construção da teologia deles se deu baseada e ancorada nisso. Por exemplo, a bebida alcoólica não é permitido, principalmente a fermentada, o vinho, que era uma forma de inibir a Eucaristia. Nos lugares onde eles estavam sedimentados com mais força. Para inibir a Eucaristia, proibir a bebida alcoólica. Deixa eu só avançar rapidamente aqui. A gente percebe que, ultimamente, esses ataques a templos religiosos, claro que a gente está fazendo uma abordagem geral aqui do todo e vem coisas à mente aqui. Esses últimos ataques que a gente tem percebido, sobretudo a templos religiosos, a templos católicos, a símbolos católicos, a gente tem percebido que isso vem acompanhado de uma massa de juventude e parece com alguma bandeira política que está sendo defendida e se aproveita para atacar um símbolo religioso, católico. Isso aconteceu na França, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Chile agora. E a gente percebe que parece haver uma má vontade da classe artística, dos jovens, dos estudantes e da imprensa com o catolicismo, cristianismo. Por que dessa má vontade? Eu perguntaria para o doutor William. A má vontade ela é evidente, essa diferença de tratamento, o Paulo Henrique falou muito bem, olha só, a gente quer conviver bem com todo mundo, quer conviver bem com o muçulmano, agora a gente espera que assim como, por exemplo, se você pegar os ataques aqui feitos por traficantes evangélicos, tá? Eles acham que são evangélicos, eles se apresentam como evangélicos, eles obviamente não entendem nada do evangelho, mas na cabeça dele eles são evangélicos. É um evangelho que bota lá a estrela de Israel e tal, aquele negócio judaizante. Mas o fato é, quando traficantes, ditos evangélicos, que como tal se apresentam, invadem terreiros de Umbanda e do Candomblé e não respeitam a liberdade religiosa, eu, evangélico, protestante, vou para a rede social, faço artigo e digo o seguinte, isso é absolutamente inaceitável. Então, todos os grupos religiosos vão ter os seus doidos, os seus malucos, os seus radicais. E quem é do grupo religioso que está fazendo a coisa errada tem que ter a correção moral de dizer assim, não pode ser assim. Então, eu espero que quando um radical muçulmano faz alguma coisa, que os líderes muçulmanos, em vez de aplaudir, teve líder muçulmano aplaudindo, dizendo que tinha direito de matar milhões de franceses. Então você mata 3 dentro de uma igreja, a mulher rezando, a mulher lá de frente para o recipiente de água benta, ela foi degolada ali e vem um líder e diz assim, não, tem que matar milhões. E a imprensa não... Paulo Henrique, imagina se algum católico ou evangélico dissesse que tem que matar milhões de qualquer tipo de gente. Pô, querido William, basta dizer o seguinte, o padre Lodge foi condenado, vai pagar uma indenização milionária porque ele se opôs a um aborto, no caso concreto, e amparado por uma decisão judicial. E mesmo assim ele acabou condenado. E a imprensa fez um estardalhaço, só porque ele se opôs ao aborto de uma forma um pouco mais contundente e amparado por decisão judicial.
Se acontecer algo, se um louco católico, sem amparo de autoridade eclesial alguma, ou se um evangélico, sem amparo de qualquer pastor ou de qualquer membro da hierarquia da sua confissão de fé, praticar um ato de terror, né, com certeza todos os católicos e todos os evangélicos o condenarão, e a imprensa vai transformar isso quase como se fosse numa ordem papal ou se fosse numa ordem de uma autoridade evangélica. Agora, não acontece quando existe o caminho inverso. Né? Não acontece. A imprensa noticiou, mas ela noticiou. Eu tive a pachorra hoje. Eu parei o meu trabalho à tarde e comecei a analisar os vários canais de TV, desses principalmente, que são só dedicados à notícia. Noticiário, é verdade, mas sem um calor, sem uma indignação. Indignação que existe, como você colocou bem. Você até falou sobre... Doutor Paulo, nosso tempo está se esgotando, doutor Paulo. Perfeito, perdão. Não esqueço disso, que a gente se empolga aqui. Não, eu quero só pedir para que a gente aproveite agora esses últimos minutos. Eu quero pedir que a gente... Como lidar com essa situação, mas eu tenho 30 segundos para cada um devido aqui ao rigor do nosso tempo de hoje. Como lidar com esta situação, como cristãos pacíficos, mansos como Jesus pediu que fôssemos. Como lidarmos com isso? 30 segundos para cada, doutor William. Estou tendo problemas com a conexão. Bem, mais uma vez, obrigado por estar aqui, muito bom. Dizer o seguinte, nós somos cristãos, mas nós fazemos parte de um Estado. O Estado tem o direito, o poder, o dever de usar a força. Então, nós, como cidadãos, podemos e devemos pedir que o Estado garanta os direitos humanos. E há legislação para isso, né? Há lei para isso. Né? Olha só, a gente só quer direito que todo mundo tem. Eu não quero nenhum direito que o outro não tem. Eu só quero o direito que todo mundo tem. Se me respeitar isso como cidadão, tá ótimo. Agora, como cristão, aí, gente, a gente servir Jesus, obedecer Jesus, orar, jesuar, estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos, porque é essa fé que muda o mundo, é essa fé que nos protege e, independente do que acontecer aqui, Mateus capítulo 5 diz o seguinte: em breve estaremos todos reunidos com o Pai pelo sangue de Cristo, porque somos salvos por Ele. A gente não pode esquecer disso. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso aí a gente não pode esquecer. Doutor Paulo, rigorosamente 30 segundos. Agradecer também a oportunidade, pedir perdão pelo entusiasmo, falar demais, deixar um abraço. Acho que o William Douglas falou tudo. E eu termino apenas lembrando o seguinte, né? Ele lembrou o Mateus, e eu lembro que também Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Amém. Nós temos a vitória final garantida, mas não podemos esmorecer. Oração, joelho no chão, livro na mão. Oração, aliado à ação junto ao Congresso Nacional, junto às autoridades, exigir. E já que os nossos adversários falam muito da cultura do cancelamento, 5 segundos. Fazemos também. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, foi um prazer recebê-los. A gente precisa terminar. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Siga com a programação normal da Canção Nova e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.